Eu queria inicialmente agradecer ao senador Zé Perrella o convite para poder participar dessa audiência pública, cumprimentar os demais senadores e autoridades presentes e aos colegas da mesa. E o que eu vou procurar fazer na função que eu atualmente exerço de diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, é tentar dar um panorama geral do que o Ministério vem fazendo para estimular a pesquisa na área de células-tronco e terapias celulares no país. Então, obviamente, esse tema da medicina regenerativa é um tema que nos encanta. Nós acabamos de ver um exemplo, né, de um tipo de medicina regenerativa que, basicamente, é medicina estética, apresentada pelo Dr. Sérgio, né, em que você retira a gordura de uma região do corpo e injeta a gordura em outra região do corpo, onde ela vai exercer exatamente a função de gordura, né? E esse é um tipo de medicina regenerativa que vem sendo praticado há dezenas de anos pelo mundo afora, inclusive no Brasil. A medicina regenerativa que o Ministério está interessado em patrocinar e financiar pesquisas é uma medicina que vai utilizar as células e, essencialmente, células-tronco, fatores de proliferação e de diferenciação dessas células e biomateriais. E a ideia é que essa tríade possa permitir que o próprio organismo regenere ou repare tecidos e órgãos lesados. Desse ponto de vista, a medicina regenerativa constitui, na realidade, um novo paradigma na medicina, porque ela tende, né, a aplicação individualizada de uma terapia, né, e essa aplicação para cada paciente e para cada tipo de doença. Bom, a necessidade de uma medicina regenerativa no mundo, eu acho que está exemplificada por esse slide em que a gente vê a evolução da população mundial e a projeção dessa evolução até 2050, e aqui a idade dessa população, e aqui a gente vê que efetivamente, o cálculo, novamente, a estatística está feita para os Estados Unidos, que o número de pessoas com mais de 65 anos triplicará, atingindo 80 milhões de pessoas em 2050. E o número de pessoas com mais de 85 anos será multiplicado por 6 em 2050. E, obviamente, nós sabemos qual é o impacto das doenças crônico-degenerativas com a idade. E a medicina regenerativa, portanto, é uma esperança que nós temos de diminuir esse impacto dessas doenças crônico-degenerativas na nossa população. O quadro na população brasileira é semelhante, nossa população vem envelhecendo progressivamente, né? E isso certamente representará um enorme desafio para um sistema público de saúde como é o nosso. E, portanto, o Ministério da Saúde vem fazendo investimentos nessa área da terapia. Então, aí estão os 3 pilares da medicina regenerativa. Existem ensaios, experimentos que são feitos utilizando apenas as células, não é, como já foi ilustrado aqui previamente pela doutora Maiana e do doutor Sérgio. Existem experimentos em que se injeta apenas as matrizes, e a regeneração óssea é um exemplo disso. Você consegue regeneração óssea apenas com matriz, sem célula, né? E existem alguns experimentos em que se injeta apenas os fatores de crescimento, outros em que se associa esses 3 fatores, e alguns deles em que se associa células e fatores, células e matrizes, ou matrizes e fatores. E todas essas experimentações constituem o que a gente gosta de chamar de medicina regenerativa. Bom, o Ministério da Saúde
juntamente com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, patrocinou a constituição de uma rede nacional de terapia celular. Essa rede tem uma página na internet, que está aqui, www.rntc.org.br. Eu tive o privilégio de coordenar essa rede nacional de terapia celular até assumir o cargo atualmente no DECIT. Né? O atual coordenador da rede é o professor Stevens Castrup-Rein, que é um professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. E essa rede conta com mais de 50 membros, mais de 50 laboratórios espalhados pelo país, em todas as regiões do país, e que vem desenvolvendo pesquisas em nível básico, em nível pré-clínico e em nível clínico para a utilização de terapias celulares. Se a gente olhar a situação do país em termos do que se publica em células-tronco no Brasil ao longo do tempo, a gente pode ver a evolução das publicações no Brasil aqui, né? E aqui os números indo de uma publicação em 1987, certamente com células-tronco hematopoéticas, até o ano de 2011, com 152 publicações. Em 2012, nós chegamos perto de 200 publicações na área. Se nós compararmos a situação do Brasil com os demais países do mundo, a gente vê que, como de hábito, os Estados Unidos lideram em termos de publicações. Um número total de publicações sobre o assunto de células-tronco atinge mais de 190 mil publicações, e aqui, certamente, pode-se atribuir esse predomínio, em grande parte, à chamada proposição 53, que foi passada na Califórnia e que instituiu o chamado Californian Institute of Regenerative Medicine e que forneceu 3 bilhões de dólares para pesquisa em células-tronco nos Estados Unidos. O Brasil, nesse ranking, ocupa o 19º lugar, com 876 publicações na área. Aqui a gente tem uma ideia de as colaborações nas publicações brasileiras com o resto do mundo, e a gente vê uma clara necessidade de que o Brasil interaja mais do ponto de vista internacional, já que a maior parte de nossas publicações são feitas com grupos brasileiros e há poucas colaborações com grupos internacionais. Em termos de depósito de patentes no Brasil, sobre o tema das células-tronco, como o Dr. Daniel já falou, não é possível se patentear células no Brasil, mas essas patentes, então, dizem respeito a processos de ou obtenção ou de utilização dessas células, e o que a gente vê é que a maioria das patentes depositadas pelos Estados Unidos, e depois a gente tem a distribuição aqui de vários outros países, Itália, Brasil, com 4% apenas, Grã-Bretanha, Israel, Alemanha, França e os demais países. Então, eu também acho que fica claro aqui a necessidade de que a gente tenha mais pesquisas e que a gente possa começar a patentear nessa área das terapias celulares, ou nós vamos ficar eternamente importando e pagando royalty para empresas estrangeiras e multinacionais. Aqui é um exemplo das instituições que depositaram patentes no Brasil, e vocês podem ver que a Universidade de Massachusetts é a que tem o maior número de depósitos de patentes, e aqui, então, uma série de outras instituições, novas de origem americana. O que o Ministério, então, vem fazendo? Desde 2005, o Ministério vem patrocinando essa área de terapias celulares no Brasil. Isso começou com um ensaio clínico em 2005, com financiamento de 5 milhões
reais e que patrocinou 5 projetos. Na realidade, 4 deles eram projetos para testar a eficácia de células derivadas, células mononucleares derivadas de medula óssea em cardiopatias. Eu também tive o privilégio de coordenar esse estudo nacionalmente. Alguns coordenadores de braços estão aqui presentes, como o Dr. Hans Domann, atual secretário de Saúde da cidade do Rio de Janeiro, esse ensaio, no que já está publicado, que é o ensaio que foi feito com os pacientes chagásicos, infelizmente, a injeção de células mononucleares de medula óssea num ensaio de eficácia multicêntrico, randomizado, duplo cego, como qualquer ensaio de boa qualidade precisa ser para provar a eficácia e atestar a eficácia de uma terapia celular, não demonstrou nenhum benefício adicional para os pacientes chagásicos. Os outros 3 braços do estudo estão concluídos e, em breve, eu espero que ainda esse ano, os resultados serão divulgados para a sociedade brasileira. Depois, o Ministério, novamente em conjunto com o MCTI e também com o MEC, através da CAPES, e participação também importante do BNDES em algumas fases, ele fez um edital de pesquisa específico para células-tronco e terapias celulares em 2005, financiando 45 projetos, um novo edital em 2008, no valor de quase 13 milhões, financiando 51 projetos. Depois houve o que eu considero extremamente importante, um financiamento através da FINEP e do BNDES, com recursos, novamente, do Ministério da Saúde e MCTI, patrocinando 8 centros de tecnologia celular no país, e com um investimento de 45 milhões de reais. Foi constituída em 2008 a Rede Nacional de Terapia Celular. A coordenação da rede, então, teve 2,8 milhões. Em 2010, celebrou-se uma cooperação entre o Brasil e a Argentina, um programa chamado de Probitec, que teve alocados 16 milhões de reais e patrocinou 10 projetos binacionais. E agora, no último edital, em 2012, novamente pelo CNPq, se investiu 10 milhões com o patrocínio de 130 projetos. De forma que, desde 2005 até agora, o Ministério da Saúde, em conjunto, em cooperação com as diversas agências aqui citadas, do MCTI, do MEC e o BNDES, já investiram um total de mais de 110 milhões, patrocinando 150 projetos de pesquisa nessa área no país. Há ainda um investimento que está sendo feito num instituto ou um núcleo de medicina regenerativa na UFRJ, que vai aportar 15 milhões de reais, e há uma contribuição importante também das agências financiadoras estaduais, como as FAPs, né? E de 15 milhões também, e um investimento de bolsas para aqueles centros de tecnologia celular da ordem de 3 milhões de reais. De forma que não é pequeno o investimento em relação aos investimentos que se faz na área de pesquisa em saúde, que já foi feito pelo governo brasileiro nessa área. Bom, os centros de tecnologia celular estão aqui enumerados, e vocês podem ver, existe um centro no Rio Grande do Sul, um centro no Paraná, 3 centros em São Paulo, 2 centros no Rio de Janeiro e um centro na Bahia. E a missão desses centros é isolar e expandir em cultura diferentes tipos de células-tronco humanas em condições de boas práticas de manufatura. E essas condições estão muito bem estabelecidas internacionalmente, a Anvisa regula isso, e essas condições são fundamentais para garantir que essas células utilizadas nesses ensaios clínicos não venham a trazer nenhum prejuízo para a população. As células-alvo desses centros de terapia celular
incluem células-tronco embrionárias, células-tronco de pluripotência induzidas, que a professora Maiana fez referência anteriormente, células-tronco hematopoéticas, células-tronco mesenquimais, células-tronco cardíacas e células-tronco neurais. De forma que o país tem, hoje em dia, expertise e tem centros adequados para que se possa isolar, expandir e depois utilizar em ensaios clínicos experimentais esses tipos celulares para testes de eficácia nos mais diversos tipos de doenças crônico-degenerativas. Para dar para os senhores um panorama do que foi aprovado na chamada de 2008, nós tivemos, em pesquisa básica, 15 projetos apoiados, em pré-clínica 37 e em clínica 4. E isso é um reflexo de que toda essa área de terapias celulares e células-tronco ainda é experimental. É preciso que fique claro que o único procedimento médico aprovado e reconhecido no país, em termos de terapia celular, é o transplante de medula óssea. Todos os outros procedimentos são experimentais. Os tipos de células que foram utilizadas nesses projetos, os senhores podem ver que se utilizou em alguns projetos as células de pluripotência induzida, em a maioria dos projetos 39 células tronco adultas humanas, né? Células-tronco humanas embrionárias em 7 projetos, em 20 projetos células animais adultas e em 9 projetos células animais embrionárias. E quais foram os tipos de doença estudados nesses projetos? Aqui está a distribuição dos projetos em 2008. A maioria dos projetos diz respeito a estudos em neurologia, depois em vascular, em ossos, gastrointestinal e assim por diante. Né? Os projetos que foram apoiados em 2012, novamente a gente vê um reflexo do predomínio de pesquisa básica e pré-clínica, mais uma vez refletindo que todos esses procedimentos de terapia celular que não envolvem transplante de medula óssea são experimentais e um reduzido número de ensaios clínicos, apenas 4, novamente repetindo o que se viu em 2008. E eu peço perdão aqui, não deu para trocar para português, mas, novamente, se a gente olha a distribuição das doenças estudadas, as doenças neurológicas e cardiovasculares ainda tem o maior número, mas a gente já vê que há vários grupos estudando doenças renais, visão, doença arterial periférica, doenças pulmonares e assim por diante. E aqui eu chamo a atenção na doença arterial periférica, que pode incluir o pé diabético mencionado pelo Dr. Sérgio. Existe um ensaio clínico que está sendo patrocinado pelo governo brasileiro, de cooperação entre Brasil e Cuba. O coordenador desse projeto é o Dr. Paulo Brofman, também aqui presente, e que vai testar a eficácia num ensaio clínico duplo cego, randomizado, placebo-controlado, de células mononucleares de medula óssea em doenças arteriais periféricas que levam, como o Dr. Sérgio disse, a um quadro grave de amputações. Nos últimos 2 slides, eu só queria mostrar para vocês que, em termos de ensaios clínicos registrados no Brasil, e a gente tem uma rede agora brasileira de ensaios clínicos que está sendo atualizada, mas essa informação foi retirada ainda da rede patrocinada pelo National Institutes of Health nos Estados Unidos, que é o clinicaltrials.gov. Nós temos 269 ensaios que usam o termo terapia celular ocorrendo no Brasil. Se a gente for mais específico e utilizar um termo com terapias com células-tronco e Brasil, isso se reduz para 37 ensaios. E aqui a gente tem um problema que é a definição do que vem a ser uma célula-tronco.
O procedimento que o Dr. Sérgio descreveu isola, na realidade, o que a gente chama da fração vascular estromal. Nesta fração vascular estromal, há um componente de células mesenquimais, que são as células consideradas como tronco, mas há outros vários tipos celulares. Da mesma forma, na fração mononuclear da medula óssea, nós temos um mínimo de células tronco presentes e uma maioria de células de origem sanguínea. Então, é preciso sempre a gente alertar que o termo de células-tronco vem sendo utilizado de uma maneira um pouco frouxa, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quando se fala em terapias celulares. E desses 37 ensaios, 9 cobriram doenças hematológicas, onde o transplante de medula óssea já está consagrado na prática médica, 6 doenças cardiovasculares, onde tudo é ainda experimental, e 4 em doenças autoimunes, onde ainda tudo é experimental. E, por fim, resumindo esses ensaios clínicos que foram realizados no Brasil, a maioria desses ensaios, na realidade, utilizou células mononucleares de medula óssea e a maioria deles foram ensaios de segurança, onde o que a gente busca é demonstrar que a injeção dessa célula não traz um malefício para o paciente, né? Mas não se tem condição de dizer se ela vai trazer benefício ou não. E o benefício só pode ser testado em ensaios que a gente chama de fase 3. E esses todos são ensaios de fase 1. Apenas ensaios experimentais, estudos, utilizando células-tronco mesenquimais muito bem caracterizadas fenotipicamente, nós temos apenas 4 ensaios utilizando essas células no Brasil. Doença do enxerto contra o hospedeiro, que está sendo feito essencialmente em Ribeirão Preto, lesão de medula espinhal, que está sendo feito na Bahia com as células mesenquimais, e em cardiomiopatia isquêmica, que está sendo feito no Paraná com as células mesenquimais. E nós temos, de todos os ensaios realizados no Brasil, apenas 7 ensaios experimentais de eficácia, sendo que 4 deles em doenças cardíacas. E os 3 ensaios demais de eficácia foram em doenças hematológicas. Portanto, eu espero que eu possa ter dado à comissão um panorama do que vem ocorrendo no Brasil e estou à disposição para responder a qualquer pergunta que a comissão ou os ouvintes tenham. Muito obrigado.